Nosso cumprimento aos senhores vereadores, ao público aqui presente, nosso agradecimento. Com a graça de Deus, declaro aberta a 27ª sessão ordinária do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Valdeci para que proceda uma oração a todos os presentes e aos nossos queridos ouvintes da Rádio Jaguariúna. Quero aqui cumprimentar os vereadores, o meu boa noite ao público aqui presente e o boa noite também a quem está nos ouvindo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Pai, Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, mais uma vez, Papai querido e Pai santo, por esse momento, essa oportunidade, Pai. Nós te pedimos, Senhor, da tua sabedoria a cada um, Pai querido, continua conosco, Senhor, abençoando cada um dos vereadores que aqui estão, Senhor, que nós possamos fazer o melhor por essa Jaguaraíva. Em nome do teu Filho amado, que nós louvamos e agradecemos. Amém, Jesus. Obrigado ao nobre vereador Valdeci. Na sequência dos trabalhos, de acordo com o artigo 148 do Regimento Interno da Casa, solicito do secretário que faça a chamada dos senhores vereadores presentes. Senhor presidente, até o momento não se encontra ainda a vereadora Juliana. A vereadora Verli justificou, por questões de saúde, acompanhando sua irmã, e registra a presença dos demais vereadores. Estando assim, número suficiente de vereadores para dar início aos trabalhos, coloco em discussão a ata ordinária anterior, já de conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação única. Não havendo manifesto contrário, está aprovado por unanimidade. Solicito do técnico administrativo da Casa para que faça a leitura de documentos e correspondência recebida. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Jaguaraíva e internautas. Nós temos ofício 211, de 18 de agosto, resposta de indicações protocoladas sob o número 10895/2023, senhor presidente. Por meio do presente, ao tempo em que cumprimentamos, vimos até Vossa Excelência com a finalidade de informar que as indicações aprovadas em 15/8/2023, autoria dos senhores vereadores, foram encaminhadas para as secretarias municipais competentes para análise e providências dentro dos ditames legais. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar nossos cordiais cumprimentos ao senhor prefeito municipal, Alcione Lemos. Nós temos ofício 223/2023, de 24 de agosto. Senhor presidente, por meio do presente, encaminhamos a Vossa Senhoria para apreciação e votação desta Casa de Leis o projeto de lei número 38 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Jaguaraíva a fornecer transporte gratuito nos termos do artigo 6º da Constituição Federal e cria o programa Expresso Rural. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar os nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente assinou a prefeita municipal, Alcione Lemos. Ofício 15, GAB 2023, datado de 23 de agosto, excelentíssimo senhor presidente, através do presente, encaminhamos requerimento de criação de comissão parlamentar de inquérito, número 01/2023, que ficou assim composta. Vereador Cleiton Júnior Bueno Martins, PSD, vereador Matheus William Passos Félix, PROS, vereador Samuel da Silva, PP, vereadora Verli Ribas Gonçalves, União, vereador William Abdiel da Silva, PRTB. Certos de podermos contar com sua atenção habitual exposto, colocamos à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente assinou o vereador Cleiton Júnior Bueno Martins. Encontra-se aqui em anexo o requerimento de criação do CPI número 01/2023. Requerimento de votos de pesar de autoria conjunta dos vereadores, aos familiares e amigos. Os vereadores que a esta subscreve no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 189, item 7º do regimento interno desta Casa de Leis, requerem consignação de votos de pesar pelo passamento da senhora Rosiane Caxambu de Oliveira e sua filha menor Giovana Nascimento de Oliveira, de apenas 3 anos de idade, respectivamente nora e neta
do senhor José Maria Carneiro, conhecido como Zé do Chapéu. A consignação de votos de pesar ficará constando nos anais desse legislativo, com nossas sinceras condolências aos familiares. 29 de agosto de 2023, assinam todos os vereadores. Ordem do dia, 29 de agosto de 2023. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 34, 2023, autoria do Poder Executivo, que tem por ementa: ratifica e faz ingressar no ordenamento jurídico do município de Jaguaraíva, Paraná, o contrato de consórcio público e os estatutos do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná, SISPAR. Autoriza o ingresso do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, ao consórcio e dá outras providências. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 32, 2023, autoria do Poder Executivo, que tem por ementa: altera a Lei Municipal número 2587 de 2015 e dá outras providências. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 35, 2023, autoria do Poder Executivo, que tem por ementa: dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.592.000 no Orçamento Geral do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, e dá outras providências. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 36, 2023, autoria do Poder Executivo, que tem por ementa: institui a rede de proteção da criança e do adolescente de Jaguaraíva e dá outras providências. Em votação única, temos a moção de aplauso número 02 de 2023, da autoria conjunta dos vereadores, dirigida às ilustríssimas senhoras Priscila de Brito e Jocilene Xavier da Silva, muito dignas servidoras públicas municipais, expressando o mais sincero reconhecimento e aplauso desta Casa de Leis pelos notáveis esforços na guarda provisória, conservação, cuidados, limpeza e manutenção dos livros históricos de inestimável relevância para a história de nosso município. Indicação número 83, 2023, autoria do Edil Ratinho do Papagaio, sugerindo que realize o calçamento na rua Tereza Nilman, no bairro Primavera 3, atendendo à solicitação dos moradores. Indicação número 84, 2023, de autoria do Edil Ratinho do Papagaio, sugerindo o serviço de tapa-buraco na Avenida Paulo da Cruz Pimentel, em frente ao Benato Material de Construção, atendendo à solicitação dos moradores. Essa é a ordem do dia, senhor presidente, o pequeno expediente. Uma boa tarde, boa noite a todos. Agradeço ao técnico legislativo pela leitura dos documentos e correspondência recebida nesta casa, nesta noite. Solicito ao secretário para que, no grande expediente, chame por ordem de inscrição, se assim houver, os vereadores e determinando o tempo regimental a cada um. Hoje nós temos 5 vereadores inscritos, sendo 4 minutos para cada vereador, mais o tempo de líder de bancada. Primeiro vereador com a palavra, o vereador Rodrigo. Quero dar boa noite aos vereadores, vereadora, ao público aqui presente, os ouvintes da Rádio Jaguaraíva. Uma boa noite a todos. Quero ser breve aqui nas minhas palavras. Quero reiterar aqui uma indicação, qual eu fiz no dia 1º de agosto, agora quinta-feira já vai fazer um mês, é a Secretaria de Infraestrutura, sobre um tapa-buraco na rua Matadouro, aqui no bairro São Roque, próximo ao número 135, onde temos 3 buracos ali que já está virando cratera. Então os moradores estão bem preocupados e hoje entrarem em contato comigo novamente. Então fico aqui o meu apelo ali à secretaria, já que estamos fazendo bastante calçamento aí, sempre está sobrando massa asfáltica quente. Para resolver tem que ser com a massa asfáltica quente. Esse saco buraco, tapa buraco aí de saquinho aí não resolve nada. Então fico aí meu pedido ao secretário, a todos os funcionários ali da infraestrutura que estão mexendo com esse tapa-buraco. Também quero aqui dar os parabéns a todos que fizeram o último concurso aí da Prefeitura, no dia 6, aos que passaram, aqueles que se dedicaram, e ficam meus parabéns. Quero aqui dar os parabéns ao meu amigo Heron Teixeira, qual já é formado a médico odontologia,
e passou aí no concurso de medicina em primeiro lugar aí da cidade de Jaguaraíva. É filho do meu amigo Jairo Teixeira, então ficam meus parabéns, o qual está formando o 4º ano em Curitiba. Parabéns e pelo primeiro lugar em medicina, o meu amigo e companheiro Heron Teixeira. O meu muito obrigado e boa noite a todos. Palavra ao vereador Matheus. Meu boa noite a todos, meus colegas vereadores, vereadora Juliana, a quem nos assiste nessa noite, a quem nos escuta pela rádio ou pelo YouTube. Eu queria começar o dia de hoje lembrando de um momento histórico no qual o nosso prefeito, o excelentíssimo prefeito Baroni, foi eleito em 2008 e eu tinha 8 anos. E de lá para cá eu tenho acompanhado, eu acompanhei a história política dele, no qual eu tenho um grande apreço, sou muito fã. E eu lembro dele ter falado, não uma, várias vezes, que aqueles terrenos lá de cima, do próprio Portal do Sertão, ele queria que fosse dado aos moradores. E nisso que veio uma questão para mim, na qual eu recebi uma informação e que me chamou muita atenção, que os terrenos do Portal do Sertão, eles já são dos moradores. A matrícula daquele terreno, a terra é do morador, da pessoa que foi contemplada com o terreno. Eu posso estar errado, mas a informação que eu recebi é essa. E o que é da Pisolato é a construção. Então, está tendo toda essa discussão, a gente armou uma CPI aqui para investigar isso, mas com o tempo vai passando, a gente vai sabendo que quanto mais aquelas pessoas estão sendo lesadas e prejudicadas, porque elas estão pagando aluguel e elas precisam de um lugar para morar. Então, mas eu penso assim, se o terreno é delas, então por que elas já não entram na casa? O que pode acontecer? A polícia vai tirar elas de lá? Não, porque a casa, o terreno é delas. Então, no meu ponto de vista, pelo menos, eu acho que a pessoa não deveria estar pagando aluguel se ela já tem o terreno que foi concedido a ela. E que eu não queria que esse tempo, essa CPI, que pode demorar 1, 2, 3, 10 anos, esse processo de investigação, e pode ainda demorar e atrasar essa contemplação delas poderem morar na casa, elas não vão receber o habite, elas não vão receber nada enquanto esse processo correr, e elas precisam de um lugar para morar. E o que eu penso é que elas entrassem na casa e pelo menos tivessem um lugar para elas morar. Outra coisa que eu ia falar, mas o mais importante disso é que a informação que eu recebi é que elas já são donas daquele terreno. No cartório, a matrícula do terreno é delas. E isso que eu não sabia até esse momento. Outra coisa que tem chegado para mim e às vezes chama atenção foi algumas pessoas virem falar que eu não estava correndo atrás da cobertura do tubo não e não sei o quê. Essa é uma das coisas que desde o começo eu tenho pedido e corrido de atrás, porque eu sei que lá quando chove, fecha, não dá mais para usar a quadra, porque tem goteira, sim, mas não é um processo barato, não é um custo barato, principalmente para um órgão público, e isso eu já falei para todos, e mesmo assim eles questionam, eu falo, e não é por falta de correr de atrás. Então eu continuo correndo, buscando recursos, se for preciso de deputado, o que é um recurso difícil, porque é um recurso alto para uma cobertura de um ginásio, mas a gente não está deixando de correr de atrás e tentar ir algo pelo esporte. E para terminar só, eu queria falar uma coisa boa que ocorreu nessa última semana, que é a passagem, o passe livre rural, que foi anunciado pelo Executivo Municipal, que é uma conquista muito grande aí para o povo da área rural, que já tinham pedido. Primeiro eles pediram um ônibus, que foi trocado, veio um ônibus novo para o povo da área rural, 2 ônibus novos, não novos, 0, mas ônibus melhores ali para atender o povo da área rural. E com isso a gente achava que estava 100%, mas ainda estava sendo cobrada a passagem. E agora a gente recebeu a notícia, com muito trabalho dos vereadores, eu já fiz indicação aqui, eu já pedi para que isso fosse feito. Falei que era um sonho meu, então está sendo feito, realizado.
tem que ser dado os parabéns ao Executivo Municipal, que vai ser feita a passagem gratuita para o povo da área rural vir da sua casa para a cidade, que é uma conquista muito grande, que eles estavam precisando disso há muito tempo. Essas são minhas palavras, presidente. Que Deus abençoe a todos. Com a palavra, o vereador Ratinho. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, ao público. Nosso amigo Rafael Pomin, viu, Rafael, é que nem eu tenho falado, você assumiu aí a vice-diretoria da Academia de Letras do Campos Gerais, do Paraná. A gente sente orgulho por você, né? Jaguaraíva tendo esse privilégio, né? E também, Rafael, eu achei muito bonito seu jeito de se expressar, suas brincadeiras no momento, uma brincadeira construtiva, viu, Rafael? Então eu tenho só a desejar os parabéns para você por essa conquista, pelo esforço que você dedicou até no momento. Então a gente tem que ser grato, sim, com os companheiros, e orgulho da gente, né, de ter um jaguarivense, né, como vice-presidente da Academia de Letras que nem eu falo, do Campos Gerais do Paraná, né? E também as meninas aí, a Josiele e a Priscila aí, que vão receber a moção de aplauso aí dos companheiros, e a gente também, né, orgulho que a gente está tendo aí dos companheiros fazer essa em conjunto, a parceria para vocês, tá bom, gente? E bem lembrado, o vereador Matheus, e sobre o tubo não, né, vereador? A cobertura aí, eu acho que já está passando o limite, os atletas lá, né, não tendo oportunidade quando chove. Eu sei que é triste uma goteira na casa da gente, quando tem, a gente chega a fringir aquela goteira, às vezes pingando em cima da cama, mas, né, o básico, né, a gente corre para arrumar. E esse já está fazendo ano, né, e a gente pede aí, cobrando sim a administração, cobrando sim o nosso amigo, o Gil Lourusso, né, para ele tomar as providências, sim. A gente está aqui, sim, que os atletas entraram em contato comigo e estão cobrando, e claro que é o dever da gente cobrar também, né? Eu não sei quantos metros quadrados tem ali, mas eu acredito que não vai ser muito. O ternito, hoje um ternitão daquele lá, custa a base de R$60 cada folha. Vamos falar que use 1.000 folhas de ternitão, ali vai dar 60 mil. E competente, nós já temos aqui, sim, as pessoas competentes nesse setor, sim, de obras, para fazer essa troca. E 60 mil com a prefeitura, de uma gigantesca de prefeitura, essa que arrecada dinheiro de todo jeito, ela tem, sim, a competência, né, gente? E sobre o SAMAI hoje, um projeto aí para repasse, sim, do dinheiro do SAMAI, claro que a gente fica triste de uma parte, que nem uma extensão de água lá no Gentil, no bairro Gentil, que é o bairro do vereador aqui, também do Gilmar. Eu sei que há muito tempo atrás ali não tinha água ali, depois foi feito poço artesiano, daí colocaram o registro, que já tinha o registro, mas sem ter o poço artesiano. Eu sofri com água ali naquele bairro. Eu sei que é triste ver aqueles companheiros meus lá que estão sem extensão de água, não está sendo ligada, e a gente vai aprovar um projeto desse aí, que é 1.592.000 reais. Então, gente, dá para sim ser aprovado esse projeto, sim, mas se fizer essa extensão do Alto Pinheirinho, fizesse a extensão lá do bairro do Gentil, fizesse sim a extensão lá do Morro Azul, o vereador de Vaial, que também, né, vereador? E outros bairros do Lança de Cima, Lança de Baixo, a gente é a favor, sim. Só um minutinho, senhor presidente. Só que eu sou a favor do projeto, mas na hora que estiver realizando, sim, essa extensão de água para os moradores, sim, precisa. Eu não sou contra. Mas hoje, no momento, o senhor presidente, os vereadores, eu gostaria pedir como que eu posso falar,
vista do projeto hoje, se os outros vereadores concordassem, para nós estudar melhor e também o presidente do SAMAI trouxesse para nós uma garantia que fazer a ligação, sim, desses bairros, porque no Alto Pinheirinho eu tenho meu amigo Miltinho passando dificuldade, sim, buscar água ali na bica. Então, eu sou a favor, sim, de fazer a extensão, sim. Era só essas minhas palavras e meu muito obrigado a todos, Deus nos abençoe. Vereador William. Boa noite a todos, presidente, aos colegas dessa casa, vereadora Juliana, e aos demais presentes dessa casa, aos ouvintes da Rádio Jaguariva. Mais uma vez, boa noite. Eu vou continuar a fala do nobre vereador Ratinho, me permita, Ratinho. É importante isso que foi colocado, porque quando se coloca preço, um valor das coisas, eu quero tomar por base e exemplo aquilo que eu fiz quando eu aprovei os 10 milhões de empréstimo. Aonde vai ser aplicado? Nós corremos atrás e realmente fomos respondidos com valor, metragem, rua. Isso ficou às claras. Principalmente isso facilita o nosso trabalho, né, como legislador, como fiscalizador. Agora, as dotações orçamentárias, ok, o valor 1.592.000. Só que a tabela que veio, se você pegar 3 meses atrás, já teve um decreto, novamente com suplementação, no valor de quase 2 milhões. E sempre vem a mesma tabelinha, divisão de administração geral, outros serviços de terceiros, X valor, aí vem material de consumo, X valor. Engraçado que a gente confronta as tabelas, muda um numerinho só. Para a gente que lê e busca as coisas, alguma coisa tem, porque de quase 2 milhões e 1.592.000, alguma coisa nessa tabela tinha que dar diferença. E eu quero trazer aqui o seguinte, uma coisa que me chama muita atenção, Rafael, é a respeito do seguinte, é um superávit, esse valor não existia, de repente a arrecadação, uau, conseguimos arrecadar durante um período ali, vamos falar do decreto de final de maio, quase 2 milhões. Agora, opa, superávit de novo de 1.500.000. Mas a gente não vê nessa tabela sendo colocado assim, vamos fazer um abatimento na cobrança em cima do cidadão. A taxa de água vai ser menor, a taxa de esgoto vai ser menor. Por quê? Nós estamos com superávit, gente. Só que aí vem isso aqui para nós simplesmente dar o nosso sim como se fosse uma obrigação, sendo que quando tem o não, podemos dar sim e não. Eu sei que quem conhece mais pode explicar lá na frente, porém, existe sim a dúvida, porque é superávit, mas nunca vem anexado junto o superávit dizendo, olha, vai ser abatido, vamos ajudar o povo. A taxa de água ou de esgoto vai diminuir porque tivemos superávit. Não vem. Então fica a nossa dúvida e fica difícil apoiar novamente e fica difícil a gente votar a favor, até porque eu estou até agora... Vou pedir uma parte para o meu colega. Eu estou até agora esperando, né, a questão do próprio diretor da tal autarquia nos visitar. Ele visitava direto a gente, tinha essa suplementação, ele viria, visitava, conversava com os vereadores. Eu não sei o que aconteceu. Te permite, vereador? Tempinho? Sim. Aí eu vou acrescentar para o nobre colega. Não estou aqui para defender, para discordar, eu respeito a opinião de todo mundo, né, e espero que respeitem a minha também. Mas no entendimento, nobre colega, o que acontece? Quando se tem um superávit, precisa se criar uma dotação orçamentária nova, porque ela não estava prevista para esse ano. Exato. Não quer dizer que ele tenha que gastar esse dinheiro, ele precisa criar, para que daí no próximo ano, o próximo orçamento, já entra essa verba nova. Sim. No planejamento, no orçamento do ano que vem. Né? Uhum. Então, essa dotação é nesse sentido. Né? Agora, pior seria se a SAMAI, nesse caso, tivesse um déficit pedindo para a prefeitura. Sim. Qual seria o pensamento de Vossa Excelência? Né? Com certeza. Então, com todo o respeito, né, entendo o teu posicionamento, não estou querendo defender nem A nem B, né, e até porque eu não voto só em caso de empate ou 2/3. Obrigado, vereador, pelo seu tempo. Okay. E assim vou estender mais um pouquinho. Ok, obrigado, presidente. Então, essa relação do valor versus projeto seria muito bom se viesse. Olha, a dotação orçamentária é X, vamos fazer um, né, igual o presidente bem explicou,
mas viesse a intenção, pelo menos, para que nós pudéssemos, a partir do momento que liberar o dinheiro e tiver lá o dinheiro disponíveis para eles usarem, estar em cima de projetos como esse que o vereador Ratinho comentou. Seria muito importante. Agora, trocando o assunto, o vereador Matheus citou sobre as casas, e olha, a CPI vai começar a trabalhar, quero agradecer aqui ao Juninho, vereador Juninho, que já estamos correndo atrás disso, e eu posso só dizer assim, as respostas virão. Não achem que apenas foi um país da lista, como que é? A lista do País das Maravilhas, que nós criamos uma CPI apenas para aparecer em mídia, não. O povo precisa de resposta, principalmente eu que tenho acompanhado os compradores, os mutuários há tanto tempo. Inclusive tem um grupo de 180 mutuários nesse grupo. E eles estão sofrendo sim, e houve, vereador, essa ideia já do pessoal entrar nas casas. Só que sabe o que vai acontecer? Se eles entrarem na casa hoje, eles ficam com a dívida que está matando eles ficam com o nome sujo e a empresa não termina o trabalho que precisa ser feito. Nós tivemos, né, segunda-feira, juntamente com o vereador Juninho, meu assessor de Stefano, juntamente com a equipe da prefeitura e a equipe da Pisolato e o engenheiro da Caixa. E nós acompanhamos a vistoria ali, vários apontamentos negativos, está aí o Juninho para não deixar mentir, dizendo, olha, o Habits, olha só, vereador Matheus, o Habits até poderia ser liberado. E a CPI não vai atrapalhar isso, porque a CPI vai preparar, vai fuçar, vai atrás e vai preparar um relatório, para que esse povo, os mutuários, não sejam lesados. Agora, a pior questão é que o próprio engenheiro da Caixa disse, não tem como liberar. E se só para vocês terem uma ideia, essa informação que nós ouvimos do engenheiro, o pagamento da Pisolato está bloqueado pela Caixa, porque ela não está fazendo o que deve fazer para a Caixa ir lá assinar embaixo, presidente, para liberar o pagamento. Só que o que está acontecendo, que enquanto a Pisolato não termina e não faz e não recebe, o mutuário continua não morando, não recebendo a casa e ainda pagando um valor absurdo de taxa de construção, de juros sobre construção. Gente que está pagando uma casa de 44 metros, R$1.000 de parcela já, para vocês terem uma noção. Então, sobre esse assunto, a gente está bem focado dentro e acredito que a CPI instaurada, só para terminar o assunto, não, capaz, foi muito produtivo. E eu acredito que as pessoas terão, mas eu entendo a preocupação sim do vereador e o comentário do vereador Matheus sobre isso. E é muito importante, as pessoas estão sendo acompanhadas, bem acompanhadas, e a CPI vai dar um norte sobre tudo isso. Eu só queria aproveitar o meu tempo, o resto que já foi, agradecer a deputada estadual Mara Lima. Nós tivemos aí 2 veículos no valor de 100 mil cada, sendo um para a Secretaria de Saúde e também outro para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Agropecuária. Falei ali com o pai do Matheus, ele ficou todo feliz, falou, ó, vai vir da deputada Mara Lima aí para vocês. Ambos o processo já estão no e-protocolo do governo do estado. Então, são mais 2 veículos, vereador Matheus, que vai abraçar o povo de Jaguariúna e com certeza vai ser bem usado pelo nosso povo. Você me concede uma parte bem rapidinho? Claro. Só pra... É que na hora do momento que eu falei, eu sou a favor da CPI e fiz questão de participar ainda da comissão. Inclusive o senhor faz parte. E a informação que eu recebi nova, que eu achei interessante, porque desde o começo eu falei, antes desse o terreno para o morador e ele construísse a casa. Dito. Porque ia sair muito mais em conta e ele podia fazer do jeito que ele quisesse. Perfeito, se ele quisesse perfeita fazer de tijolo, de madeira, tanto faz, né? Perfeito. Mas na verdade foi dado o terreno para o morador. Sim. Então a E não pra prefeitura Pisolato, né? não passou para Pisolato. Isso que foi interessante, porque eu não sabia até certo ponto. Então o terreno foi dado para o morador. Só que o que está matando eles é essa dívida com a Pisolato da Perfeito. construção. Perfeito, vereador. Perfeito. Então é justo que a Pisolato pague sim e faça as coisas corretas, porque ela está ganhando em cima também. Perfeito, entendido. Antes do secretário anunciar o próximo vereador, só gostaria de deixar ciente a todos aqui que eu me cocei para pedir a parte de novo para o vereador William, mas eu não posso, porque o regimento interno não me permite apartear duas vezes a fala de qualquer um dos colegas. Beleza? Bom, senhor presidente, demais vereadores, nosso público aqui presente, farei uso da palavra nesse momento. Eu não gosto de comentar sobre o
o projeto em discussão, né, usando a minha fala, sempre gosto de usar a hora oportuna, que é a hora da discussão dos projetos. Porém, quanto à fala do projeto do superávit, é importante entender, nós não estamos aqui liberando um dinheiro para a SAMAI, né? Até porque, quantas vezes esse tipo de projeto já veio aqui para a Câmara? Não só da SAMAI, inclusive da própria Câmara Municipal, né? Foi aprovado. Aí eu não ouvi aqui da Câmara nenhum questionamento de vereador, sendo da nossa própria casa, né? Quando se fala de planejamento, de dotação orçamentária, nesse caso, é porque precisa ter um cronograma, precisa ter um planejamento, de uma previsão orçamentária. Sempre nós colocamos isso, uma previsão para o próximo ano. Então, vem aqui, né, o orçamento, a LDO, e é colocada a previsão orçamentária do município próximo ano, assim como SAMAI, né? E aí é destinado certo ponto desses valores para aplicação do recurso. Não quer dizer que tem esse dinheiro lá, mas são porcentagens que têm que ser colocadas. Agora sim, precisa, assim como o vereador William fomos juntos até a SAMAI, conversamos lá com o Prioto, fomos muito bem atendidos, explicou, tinha questão de pagamento de 13º de funcionários, iluminação, a conta da Copel, veio a resposta, né, importante. Agora sim, que dia que foi protocolado esse projeto aqui na Câmara? Aí chega o dia de votação, aí aquele desespero, se vai assinar favorável, se não vai, se vai votar, se vai pedir vistas, né? No dia de votação, hoje, é o dia que já tem que estar as respostas conclusas, né? Então, a semana inteira, todo mundo aí. Daí, quando chega em votação, aquele desespero. Agora, sim, essa informação, cada um aqui, não só apenas com o presidente ou a SAMAI, através do ofício, para que traga essas respostas aqui, eu creio que, como sempre vieram, podem vir de novo, né? O projeto já está protocolado na casa, já foi às comissões, já teve o prazo das comissões. Então, eu vejo que é importante cumprirmos o nosso papel como vereador na votação do projeto e, principalmente, quando ocupamos uma importante função nas comissões. Nós estamos em comissões importantíssimas, tanto a legislação, orçamento, aí que fazemos parte. Então, é preciso ter essa responsabilidade de dar um parecer conforme o que condiz o nosso regimento interno. Bom, na hora da discussão, nós entraremos em mais detalhes, mas eu não poderia deixar de falar aqui também de um movimento que está acontecendo no Paraná e no Brasil, entre todos os municípios, a respeito do Fundo de Participação dos Municípios. Né, estive conversando com a prefeita Alcione, o qual veio, né, esse folder da Associação dos Municípios do Paraná. Hoje estava vendo uma reportagem, até municípios do Nordeste estão formando uma paralisação devido a essa queda, né, no repasse do governo federal, no Fundo de Participação dos Municípios, do ICMS. Né. Então, do nosso município, desse ano, no mês de julho, do FPM, nós tivemos uma queda de 34%. Em agosto caiu mais 20%. Já o ICMS foi estimado da receita das prefeituras brasileiras mais de 100 bilhões. Emendas impositivas dos deputados federais, dos senadores, que não vieram até os nossos municípios. Então, deixo aqui, né, como vereador, em nome da ASCAMP, né, o qual representamos aí a Associação das Câmaras dos Campos Gerais, Associação dos Municípios, a AMCG, para que juntos possamos lutar e cobrar aí diretamente o governo federal para que agilize, né, essa perda vem para os nossos municípios, esse prejuízo cai nos nossos municípios. Então, né, nos colocamos aqui em apoio, né, juntamente aí a prefeita Alcione fazendo frente do município de Jaguariúna e nós aqui no Legislativo. Na fala do vereador Willy, qual na sessão passada passou a assinatura, instituída então a comissão parlamentar de inquérito a respeito da construtora, da Pisolato. É importante também, senhores vereadores, verificar o que cabe ao município, o que cabe ao Poder Legislativo, né, o que cabe
um processo que já está aí através do Ministério Público Federal, para que cada um responda com as suas responsabilidades, assim como nós falamos. O que pega aqui, que pesou para nós, essa questão que falou o vereador Matheus, do terreno. Porque uma lei que passou pela Câmara Municipal autorizando a doação desses terrenos para os moradores, né, o qual fizemos lá a busca, e essa doação foi direta aos moradores, aos compradores desses, né, da construção, comprar a construção. Então, se o município doou o terreno, né, para ficar mais barato a construção, por que estão pagando um valor desse? Era mais barato ir lá na imobiliária lá e procurar uma casa para comprar, e saía mais barato do que o valor que está sendo, sem contar o atraso. Outra coisa, a responsabilidade, como eu já mencionei aqui, que cabe totalmente à construtora, se teve participação ou não do Poder Executivo, se teve participação da SAMAI aqui, como é falado, se a SAMAI não foi lá fazer a infraestrutura lá, que cabia à construtora, nós temos que averiguar. E se teve, o que isso representou? O que isso representou em desconto de valores para o cidadão? Aí nós damos aqui, vamos pedir para a prefeita, para pedir mais casas populares, para incentivar, veio o projeto, doação de terreno, e aí chega aí uma empresa tratando, né, dessa maneira aí, né, brincando com o sonho desses moradores, né, buscando aí a sua casa própria, pagando aluguel, pagando mais a prestação, pagando juros de construção, né, e aí sem ter o direito de chegar, devido ao atraso. Quanto ao habite-se, eles precisam liberar o habite-se se a casa estiver habitável. Então, inclusive, só para concluir, pudemos verificar algumas normas, inclusive da infraestrutura, a espessura do asfalto, né, o qual não teve, não foi correspondido com o que dizia o chamamento. Então, é preciso, sim, levantar esses documentos, né? Enquanto não tiver os requisitos mínimos habitáveis, como que vai liberar um habite? Daí eu reforço mais uma vez. Aí vai chegar um determinado tempo, aquele asfalto lá, casquinha de ovo, vai chegar de novo aqui, vereador, pedindo indicação para o prefeito fazer tapa-buraco, para consertar a rua, sendo que foi um serviço mal feito e que vai pagar a população, né? Porque não vai ter a sua dignidade ali, né, no valor que está pagando. Senhor presidente, eu vou deixar para falar a respeito do projeto nas discussões, mas eram essas minhas palavras por hoje. Eu gostaria de falar um pouco, e com uma grande alegria e satisfação, vereadora Juliana, Samuel, representam a saúde, e aos demais colegas aqui que vão também estar felicíssimos, até que enfim chegou o dinheiro das técnicas de enfermagem. Que maravilha, que alegria, que satisfação. Não é o valor merecido, mas até que enfim chegou, né? E esse projeto de lei tem até o dia 21, o executivo, para ser elaborado e ser encaminhado a essa Casa de Leis, o qual eu tenho certeza que os nobres colegas acompanharão a minha fala, de fazer sessões extraordinárias, né? Porque é um projeto de relevância, né? É um projeto em caráter de urgência, porque nada mais do que justo. Então ficamos felizes por essa notícia e espero, né, que essa felicidade transcenda para as nossas queridas enfermeiras, nossos anjos, está aqui a Juliana, nossas técnicas de enfermagem, e até que enfim, né, se fazendo um pouco de justiça. Quanto a essa questão da CPI, e vai ser abordado bastante os assuntos, como falou o vereador vice-presidente dessa casa, Matheus, e o vereador William, o secretário Juninho, eu só ouvi uma coisa aqui que me estranhou, de quando, não sei se foi o secretário que comentou comigo, que nessa visita que foi feita agora ultimamente por vocês, com o pessoal da Caixa Econômica, com o engenheiro,
de que as casas são liberadas através da medição pelo engenheiro da Caixa? Até então no contrato não estava jogando a responsabilidade sobre os mutuários? Meu Deus do céu, né? Que coisa, gente. Que malandragem é essa? Nós, né, debatemos muito a respeito disso. Se quiser, dou a palavra, vereador. Presidente, só importantíssima essa colocação que o senhor fez, e nós descobrimos nessa visita que mesmo que saia o habite e as pessoas entrem na casa, se não liberar a parte de calçada, a pavimentação estiver irregular, o mutuário não para de pagar a taxa sobre construção, o juros sobre construção. Não consegue parar de pagar para poder realmente pagar a casa. Então, é muito importante, e a gente gostaria de colaborar também para reverter esse cenário. A questão do habitável, o habite, não há necessidade da casa estar totalmente pronta. Ela já diz, ela tem que estar em condições de estar habitável. Não precisa estar rebocada, né? Não precisa estar com um azulejo no chão. É lógico, tem que ter um piso, né? Pode ser um piso bruto. Isso a prefeitura ela pode liberar o habite, porque a casa está em condição de habitar, desde que ela não traga um risco, né, de integridade física aos moradores. E agora é muito importante reverter esse quadro, no sentido de que essas pessoas, como falou o vereador Matheus, vice-presidente da casa, que entrem, porque até então, naquele dia que nós tivemos num debate, numa audiência, né, com a procuradora federal, doutora Helena, né, foi dito pelo engenheiro da Pisolato, da empresa, de que havia necessidade de que os mutuários recebessem as moradias. Então, está na hora delas receberem, vereador Juninho, e entrarem ali, e a questão da cobrança, da manutenção, seria posterior, mas sem serem penalizados. Isso tem que cessar. Então, a gente entende, né, que esse procedimento tem que ser no andamento do que está sendo feito da CPI, né? Então vamos ver se a gente consegue, dentro da CPI, mudar esse cenário, né, para que as pessoas possam entrar, cessar, definitivo. Imagine, o primeiro módulo ainda, Joninha, não está liberado, as pessoas pagando. Imagine quem está no terceiro módulo, já está pagando, né? Pensem bem. Então, obrigado, gente. Era isso. Não havendo mais vereadores fazer uso da palavra, passamos às votações da pauta da sessão de hoje. Solicito do secretário que coloque assim em votação pela ordem dos projetos. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 34 de 2023, autoria do Poder Executivo, que tem por ementa: ratifica e faz ingressar no ordenamento jurídico do município de Jaguaraíva o contrato de consórcio público e os estatutos do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná, a CISPAR, autoriza o ingresso do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, ao consórcio e dá outras providências. Esse projeto de lei já foi aprovado em primeira votação, o parecer das comissões pelo plenário. Também já discutido em primeira, votado em primeira, agora eu coloco em segunda discussão. Não havendo vereador que queira discutir, eu coloco em segunda votação. Não havendo manifesto contrário, está aprovado pela maioria dos senhores vereadores presentes. Agora, em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 32 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que tem por ementa: altera a lei municipal número 2587 de 2015 e dá outras providências. Com o parecer favorável da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, e também o parecer favorável da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo.
Essa lei é a respeito dos motoristas, né, efetivos do Poder Executivo. Já teve o parecer das comissões pertinentes a esse projeto favoráveis. E agora eu coloco em discussão referido ao projeto. Senhor presidente, votação, o parecer das comissões. Já foi colocado, não havendo manifesto contrário, está aprovado pela maioria dos presentes. Eu coloco em discussão referido ao projeto. Peço para o secretário, senhor presidente, se por gentileza for possível fazer a leitura da justificativa do projeto. Entendido o pedido do nobre vereador. A justificativa. Senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a alta apreciação desta Igreja Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que altera a Lei Municipal número 2587 de 2015 e dá outras providências. O presente projeto de lei tem como escopo acrescer o parágrafo 5º do artigo 7º da Lei Municipal 2587 de 2015. As disposições merecem ser alteradas a fim de adequar a legislação à necessidade do serviço público para o cumprimento do princípio da eficiência disposto no artigo 37 da Constituição Federal. No presente caso, o município entende que os ocupantes do cargo em provimento efetivo de motorista de qualquer categoria, habilitação B, habilitação C, D e E, veículos leves ou veículos pesados, devem ser retirados da regra geral aos demais servidores constantes no caput do artigo 7º do diploma legal em questão, uma vez que suas atividades são ímpares dentro da administração. Portanto, devem ser tratados de forma diversa aos demais servidores, para que as situações, no caso concreto, sejam condizentes com as realidades enfrentadas pelos motoristas. Percebe-se que os ocupantes do cargo de motorista, em suas viagens para fora do município, por vezes enfrentam dificuldades quanto à questão do pagamento de diárias, pois nem sempre são condizentes com o deslocamento percorrido e o tempo despendido para as viagens, assim como o regramento próprio ao cargo deve ser estabelecido para que as diárias contemplem a realidade do cargo a ser impactado. Essa é uma questão de isonomia, né, vereador Samuel? Senhor presidente, esse projeto até então, o meu entendimento, né, que procurei o executivo e conversando com o pessoal ali, é uma forma daquela questão, acho que do E-Social que estava rodando aí na prefeitura, o não poder pagar horas extras, né? Então, chegando nesse consenso para ver uma forma, como poderia fazer com os motoristas, porque dentro do quadro da prefeitura, acredito que quem mais, né, acabe fazendo hora extra é os motoristas, por questões, né, dos horários de viagem, horário de saída, horário de chegada, e achar uma forma de encaixar nisso daí. Porém, né, o projeto, no meu entendimento, eu acho que ele está apenas trabalhando na questão da mudança da lei, da forma de achar como pagar isso, não está entrando no mérito de valores. E, portanto, quando for falar em questão de valores, terá que vir outro projeto? Uma boa pergunta, vereador. Eu acredito que essa lei ela vai dar a isonomia de... Ou aprovando esse projeto, a gente deixamos esse livro executivo para fazer da forma como eles quiserem? Na verdade, vai se fazer justiça, né? Eu entendo nesse sentido de que quem faz 12 horas tem um direito de X. Né? Quem faz 2 horas não pode ter o mesmo direito do que faz 12 horas. Né? Esse é o meu entendimento. Pode ser que esteja errado, mas eu acredito que seja exatamente isso. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer a leitura então, do artigo 7º, ali o parágrafo 5º. Excetua então desses valores os ocupantes do cargo de motorista de qualquer habilitação, as quais receberão os valores estabelecidos em decreto próprio. Então, já está definindo através, o executivo vai definir porque ele tinha uma dificuldade, como foi comentado com o vereador, na questão de horas extras, porque era sempre o motorista ia fazer um número excedente de horas extras. Então, aquilo quase que dava o valor do salário dele, né? Então, a maneira
Então, exatamente. Então, a maneira que o município tem que adequar é apenas a forma da lei. Né? Eu creio que ninguém vai sair no prejuízo com essa maneira que vai ter que ser... A maneira só de que vai ter que ser adequado para fazer o pagamento. Eu gostaria só de... Existe uma dúvida, assim, nesse projeto. Até alguns motoristas procuraram, e claro que a gente, nesse momento, também perguntamos ao vereador Samuel, né, por fazer e representar, né, a classe, essa questão porque não haja uma perda. Exatamente a pergunta dele hoje à noite. Pela lógica, não tem alteração nem de valores, porque o projeto já nem contempla um impacto financeiro, né? O que isso vai causar de diferença, né? Digamos, do que paga hoje do que vai pagar. Exatamente. Isso. Então, aqui só está mudando a forma na lei de como que será efetuado o pagamento. Pelo menos é o que está no projeto. Questão da isonomia, né? A questão da atividade de cada motorista seria praticamente isso, fazer essa adequação, né? Mas senhor presidente, eu acho muito importante ter esse levantamento, até porque o vereador Samuel representa aqui a classe, para que até a segunda votação desse projeto, na próxima sessão, possamos levantar com mais clareza, né, vereador? Buscar mais informação junto ao executivo, né, Juninho, para ver bem certo como vai ficar isso daí, né? Porque vai que a gente aprova e depois, perante esse decreto aí, né, acaba não ficando a contento dos motoristas e acaba sendo lesado de alguma forma. Vou votar, né, favorável nessa primeira votação, mas gostaria do auxílio dos demais vereadores para a gente buscar informações para votar numa segunda aí com certeza que não estamos lesando ninguém. Buscar uma clareza melhor, né, vereador? Tá certo. Após discutido, eu coloco então em primeira votação pelos senhores vereadores. Não havendo manifestos contrários, está aprovado pela maioria dos presentes. Senhor presidente, agora, em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 35 de 2023, autoria do Poder Executivo, que tem por ementa: dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar do valor de R$ 1.592.000 no orçamento geral do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, e dá outras providências. Esse projeto, ele está com o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, senhor presidente, com assinatura apenas do presidente, vereador Valdeci, e da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, apenas a minha assinatura, vereador Cleiton Júnior. Eu vou suspender a sessão por alguns minutos, só para esclarecer aos novos colegas que é importante que haja o parecer das comissões, está aqui o procurador da casa, porque se não houver, o regimento interno determina que o presidente da casa nomeie uma comissão especial para examinar o parecer desse projeto. Senhor presidente. Vou suspender agora. E agora? Eu não... Iniciando os trabalhos, agradeço a ponderação do público aqui presente, dos ouvintes da Rádio Jaguaraíva. Solicito aos senhores vereadores para dar andamento aos trabalhos. Passo a palavra ao secretário para que faça novamente, recapitule, né, onde o senhor estava. Senhor presidente, então, em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 35 de 2023, autoria do Poder Executivo, que tem por ementa: dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.592.000 no orçamento geral do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, e dá outras providências. Agora, com o parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, parecer desfavorável, assinou a vereadora Juliana e o vereador Divael. E o parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, também desfavorável, assinou o vereador Valdeci, o vereador William e o vereador Dimas. Após a leitura pelo secretário do parecer das comissões, independentemente favoráveis ou não,
tem que submeter a plenário. Então, assim, eu farei. Senhor presidente, mas vai ter que votar, põe em votação os É parecer? o que eu acabei de Senhor falar. presidente, se então as duas comissões se manifestou desfavorável ao projeto, o projeto prossegue, então? Não, nós vamos votar o parecer das comissões. Se prevalecer pelo plenário que é soberano, aí não se coloca mais o projeto em votação. E se o plenário derrubar o parecer? Daí continuará. Mas daí como não tem um parecer favorável, o projeto vai seguir? Segue porque a maioria dos vereadores. Então, mas daí não vai ter um parecer favorável, só foi derrubado o parecer, derrubou o parecer que é desfavorável, e aí não vai ter um. O doutor vai explicar melhor. Não vai ter um parecer favorável. Aí o projeto vai prosseguir? Continua. Senhor presidente. Porque o plenário é soberano. E a comissões. Mas o projeto vai prosseguir sem um parecer favorável, hein? Porque o plenário só derrubou os parecer. Exatamente. Você acabou de falar, porque o plenário é soberano. Aí o doutor vai falar. Então eu quero que conste em ata isso daí, depois, que o projeto, mesmo ele sendo derrubado, os parecer, ele continua se for desfavorável. Desde que o plenário Doutor, obrigado. derrube o parecer das comissões. Está funcionando agora. Ele funciona com a finalidade de que os vereadores tomem, né, estejam mais esclarecidos, né, mediante o parecer daquela comissão. Mas podem os senhores observar que todos os pareceres, eles são colocados em votação. E mesmo, né, o Dimas agora falou para mim, não, mas lá no Congresso as comissões de repente não aprovam. Quando, né, eles não aprovam, é evidente que a outra parte interessada ela tem o direito de recorrer. Para quem que ela recorre? Ela recorre para o plenário. Por quê? Porque o plenário é soberano. Então, quem decide se o projeto é constitucional, se ele está dentro, né, das normas, né, de legislação, dentro das normas de finanças, é a maioria. Não pode ser a minoria, porque todo projeto de lei ele funciona com essa finalidade. Então, as comissões, quando todas elas, isso é o que está no nosso regimento, quando todas elas, né, se manifestam favorável, desfavorável, aí sim, aí todos os vereadores já se manifestaram, porque todos os vereadores integram uma determinada comissão. Então não faz sentido colocar em votação se todas as comissões votaram contra, porque todos eles são vocês, né? Você está numa comissão, o Divael na outra, né? O William na outra, enfim, todo mundo está numa comissão. Então, por que você vai votar? Então é preciso, só existe essa condição, e os senhores podem recorrer, podem ir na justiça, podem falar que o advogado da Câmara está enganado, fiquem à vontade, sabe? Porque essa é isso que eu estou aqui há 25 anos. Então, acho que eu sei o que eu estou falando, sabe? A regra é essa. Então, essa é a regra. Todo parecer ele é submetido à votação do plenário. Se o plenário concordar, o projeto acaba, não vai mais à votação. Se o plenário discordar, o projeto continua. Essa é a situação. Seja favorável doutor, ou não, eu tem que ser entendi. submetido. Mas se não tem nenhum parecer favorável, os dois é desfavorável. Se o plenário derrubar, o presidente não tem que nomear então uma outra comissão para dar um parecer favorável? Não. Daí o projeto, então, ele vai prosseguir sem um parecer favorável, é isso? Negativo. Ela não precisa ter outro parecer. O projeto vai para votação. Basta que seja votado o parecer. Não precisa ter outro parecer. Não precisa ter. Ele o presidente só nomeia outra comissão quando não existe parecer. Quando vocês se negarem a assinar, né, aí o presidente teria que nomear uma outra. Por isso que eu suspendi a sessão, porque não tinha parecer. Poder, não, isso eu entendi. Senão eu teria que nomear uma comissão especial para dar um parecer dentro de 5 dias. Eu gostaria também. Eu já fiz isso, eu suspendi já para não acontecer isso. Eu gostaria também de comentar. A gente não está falando que o presidente está errado, nem que o procurador da casa está errado e que nem o vereador está errado. Mas o que dá para a gente dizer aqui, com certeza, que comissão ou não comissão não resolve nada.
Deveria nem existir comissão, então. Comissão por quê? É só para... Doutor. A comissão é para explanar o ponto de vista dela, Não, vereador mas Divael. se ele dá ao contrário, Mas ela não pode querer impor. Vereador. Mas então não adianta ter. Não, mas não é imposto o parecer é votado. Senhor presidente. Então, É, nós porque não é damos favorável. democrático. O plenário derrubou, o que adiantou a comissão? A comissão é para estar... Fala do parecer no meu entendimento. Senhor presidente, questão de ordem, só... Não adianta. Comissão, então... Vereador, eu acho assim... Explica onde que a comissão vai... Vereador, a comissão, ela tem que dar um parecer técnico. Eu fui presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Sempre fazíamos as reuniões, o parecer fazíamos juntamente com a minha secretária, que trabalhava junto ali, nos auxiliava, diversas vezes, de mandar de novo o projeto para efetuar algumas correções, inclusive artigos, ou às vezes um copia e cola, parecer técnico. Já teve casos de eu dar o parecer favorável porque estava adequado conforme a nossa Constituição diz, mas o meu parecer político era o contrário. A votação no projeto em si, o tema, é uma coisa, mas a comissão, por isso, a comissão ela tem que corrigir se há algum erro. A comissão de orçamento. Veio o impacto financeiro, o que isso vai causar, né, de acordo com a parte que fala sobre orçamento. Quanto à comissão de legislação, justiça e redação, ela vai verificar a redação, vai verificar se o projeto é constitucional ou não, e aí apresentar a justificativa. Se é legal também, parte né? técnica, apenas. A parte política a gente discute na discussão do projeto. Concede também um pedacinho, vereador Juninho. Eu ia falar a mesma coisa que o vereador falou, então, para ficar mais claro como tem a importância da comissão, era importante você falar, então, por que teu parecer for contrário, e daí vai para a maioria entender se é ou não. Essa que é importante da comissão, era para você ter estudado antes o parecer técnico, antes, porque era da comissão, e daí apresentar para os vereadores aquele estudo que você devia ter feito. E a gente Se você pensar pelo outro lado também, a comissão não tem como decidir pelos 13 vereadores. Mas tanto isso aí. faz, se eu dei contrário, vocês vão derrubar, não vai adiantar nada. Não vai convencer ninguém. Não, Então, essa a comissão, questão do posicionamento da comissão. se o Juninho já tá lá dá, entendido. por exemplo, um parecer, ó. A discussão só Ele falou, ó, tá um erro aqui. E nós vamos contra. Não adiantou nada o parecer dele. Colega, Nem vamos colocar em vamos. votação, porque, pelo amor de Deus, Presidente, ninguém se reúne. sugiro o pedido de vista desse projeto, para a gente, né, buscar essas informações, buscar mais conhecimento. Eu tenho cobrado de todos os colegas. Quando os projetos chegam aqui, tem projeto que está 90 dias aqui, ninguém se reúne para dar parecer. Aí, na hora de votar o projeto, vira essa confusão. Né? Então, pelo amor de Deus, vamos pedir, vamos colocar. Vamos fazer Mas pedido de tranquilo, vistas então, aí. Fred, vamos levar as coisas tudo certinho daqui para frente, então. Exatamente, mas é assim Você mesmo. está cobrando, nós Tem que vamos ser cobrar a Câmara tudo certinho também a partir de hoje. Aqui. Inclusive, já faço um pedido aqui a partir de hoje, que o senhor coloque chip nos carros. Se for para levar tudo certinho, então vamos, a partir de hoje, tudo na ponta da tem que caneta. ser certo, vereador Divael. Tem que ser certo o horário, quando é determinado o horário para o vereador fazer uso da palavra, não pode passar. Outra coisa, lá em Brasília, leva até 3 meses para botar um projeto aqui, chega ontem, hoje nós temos que votar, não pode ser assim. Eu acho que não é. Não tem, é isso aí mesmo, vereador Valdeci. Os projetos estão aqui, tem projetos que está 90 dias. Nossa, né? As reuniões, nós estamos discutindo na hora de votar. Presidente, nós estamos discutindo uma situação que quase não acontece aqui na sessão, que é um parecer desfavorável. Então, nós estamos discutindo uma coisa quase nova aqui na sessão, entendeu? Aí, isso que está causando, tipo assim, uma dúvida entre os vereadores das comissões. Só para o senhor ter uma ideia, eu acatei o pedido de vocês para prorrogar para mais 8 dias, certo? A gente entende que, regimentalmente, as comissões têm esse direito. Já passou os 8 dias e não houve o parecer. Eu simplesmente suspendi a sessão para que a gente resolvesse essa situação. Senão, me caberia nomear uma comissão especial. Sim, presidente, a única dúvida não é questão disso, presidente. A única dúvida é a questão dessa de o parecer ser contrário e o projeto prosseguir. O regimento é assim, nós temos que mudar o regimento. Entendeu? Só isso que é a dúvida da discussão, do que está acontecendo no momento da sessão. Não é nada fora, nada... Respeitamos a posição de cada colega, só que o regimento ele nos determina que seja assim. Porque senão a gente vive num regime de ditadura, onde 3 pessoas sobressaem sobre, como falou o Samuel, sobre 13 vereadores.
Por isso que há necessidade. Entendi que daí, Vossa Excelência, como presidente, no meu entendimento, não estou dizendo que é assim, eu entendi que Vossa Excelência tinha que nomear uma outra comissão, como não tinha um parecer favorável. Não tivesse, como eu suspendia, para que vocês fizessem. Agora, né, eu suspendi para isso, para evitar. Após. Prosseguimos, então. Então vamos. vou pedir, vou colocar. Vamos fazer o pedido de vista desse projeto, Vou então? colocar o pedido de vista do novo vereador Samuel em votação pelo plenário, os vereadores que tiverem por Senhor sua presidente, mas aprovação. não dá, porque as comissões, eles não votaram o parecer Tem que das votar os comissões. pareceres. Não tem como você pedir parecer. Primeiro desse tem que votar projeto. os pareceres. O parecer das comissões, que vocês não votaram ainda. Agora tem que votar o parecer. É que todo mundo discutiu na hora do... Vocês começaram a discutir na hora do... Pois é, mas vocês começaram a discutir na hora Não, do... nós estamos discutindo da o parecer, presidente. Nós estamos discutindo o parecer, que é a dúvida que está gerando. O parecer não é para discutir, o parecer é para votar ou não. Mas é que está gerando uma dúvida nesse parecer. Então veja bem, Vai na os votação dois os pareceres, foi feita a leitura pelo secretário, pelo primeiro secretário, eu vou colocar em votação pelo plenário o parecer desfavorável das duas comissões. Os vereadores que estiverem pela aprovação do parecer das comissões permaneçam como estão. Quem é contra o parecer, que se manifeste. Não é o projeto, senhor presidente, né? Não, Nem vai. Veja bem. Calma. Votação, aprovou o parecer? Pois é, mas veja bem. Vocês vejam bem como é que é. Agora, o projeto está engavetado. Não tem nada não. O problema que é, o que acontece, vereador, é que o senhor tem que, daqui para frente, como o senhor quer as coisas à direita. Então, por favor, se reúnam, para evitar esse constrangimento que aconteceu hoje. Né? Não é contrapé. Né? Eu dei uma chance ainda para vocês, eu podia criar uma comissão especial. Tá certo, vamos prosseguir, né? presidente, tá certo, vamos prosseguir. Agora já acabou, agora vamos para outro projeto, vamos embora, isso aí já foi. Esse projeto não entra, esse projeto foi engavetado. Primeira discussão e votação, projeto de lei número 36, de 2023, autoria do Poder Executivo, que tem por ementa, institui a rede de proteção da criança e adolescente de Jaguaraíva e dá outras providências. Já com o parecer favorável da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, também o parecer favorável da Comissão Permanente de Saúde, Higiene, Bem-Estar, Assistência Social. Esse projeto de lei tem por seu parecer, na súmula, institui a rede de proteção da criança e do adolescente de Jaguaraíva e da outra providência. Esse projeto de lei teve o parecer das comissões favoráveis. Esse projeto de lei, a gente costuma dizer que ele faz parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, menino dos olhos do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então é muito importante, né? Os pareceres foram favoráveis, os quais eu coloco em votação única pelo plenário. Não havendo manifesto contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em primeira votação o review do projeto. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em primeira votação. Não havendo manifesto contrário, está aprovado por unanimidade. Senhor presidente, agora em votação única, primeiramente, a moção de aplauso número 2 de 2023, de autoria conjunta dos vereadores, dirigida às ilustríssimas senhoras Priscila de Brito e Jocilene Xavier da Silva, muito dignas servidoras públicas municipais, expressando o mais sincero reconhecimento e aplauso dessa Casa de Leis pelos notáveis esforços na guarda provisória e conservação, cuidado, limpeza e manutenção dos livros históricos, de estimável relevância para a história do nosso município. Com licença, secretário, só peço para os vereadores
dar atenção a essa moção, porque quem vai receber ou está recebendo essa moção está presente aqui. É uma forma da gente respeitar a pessoa que está aqui recebendo essa moção, está sendo votada uma moção, só vamos dar uma atenção nesse momento. Após feita a leitura da moção de aplauso, no qual nós agradecemos, na pessoa de autoria de todos os vereadores presentes, na pessoa da ilustríssima Priscila de Brito e Josiele Xavier da Silva, muito dignas servidoras públicas do município de Jaguariúna, que se debruçaram, né, e mandaram documentos importantes para essa Casa Legislativa, no quais estão bem acompanhados pelo nosso ilustríssimo historiador, filho de Jaguariúna, Rafael Pomim. Então, essa moção de aplauso, eu não sei se algum vereador queira discutir. Senhor presidente, eu gostaria só de enaltecer, não a Câmara pela moção, mas a elas, né? Pela importância que isso traz ao nosso município, né? Então, acho que nada mais do que uma obrigação da Câmara aqui, esse reconhecimento tão pouco perante o que representa isso para o nosso município. Rafael Pomim está aqui, o qual estive presente também ali, o qual o presidente também, já deixo aqui os parabéns, senhor presidente, pela homenagem do município recebendo, né, na comemoração de 200 anos, o nosso presidente, Rafael Pomim, desse trabalho que é feito. Então hoje nós estamos aqui, vamos comemorar 200 anos do nosso município, mas essa história, né, quanto que não aconteceu lá no passado para que pudéssemos chegar hoje aqui. Então, agradecemos imensamente, o qual já faz parte aí da Câmara, até conversando com o Cleófas aqui, já está aqui na Câmara esse retrato histórico, né? Eu até estive questionando com o Cleófas algumas atas antigas, né? Porque meu avô já foi vereador aqui no nosso município, e eu gostaria de dar uma olhada nessas atas e a gente saber um pouco como que funcionava, como que era, né? Assim como o vereador Dimas pediu que constasse em ata. No futuro, né, vereador, quem sabe aí nossos parentes, algumas vão questionar e verificar, porque nós estamos fazendo parte da história do município. Então, fica aqui o nosso agradecimento, né? Que Deus abençoe e parabéns aí pelo esforço, pela conservação e essa atitude de trazer até a Câmara Municipal. Muito obrigado. Senhor presidente. Gostaria de agradecer Senhor presidente, a palavra do secretário. Pois não, vereador. Me concede uma... À vontade. Obrigada, senhor presidente. Gostaria também de agradecer a Pli, a Jô, o Rafa. Quero dizer que esse é um presente valioso que não tem valor, não é mesmo, Rafa? Para o município de Jaguariúna. Então, quero dizer a vocês, meninas, que é um presente aos 200 anos aí para nossa querida Jaguariúna. E nós, em reconhecimento, é o mínimo que poderíamos fazer. Então, deixamos aqui, em nome, né, dessa Casa de Leis, nosso muito obrigado a todos vocês, tá bom? Senhor presidente, também quero colocar minhas palavras aqui, que está aqui meu amigo Rafael, que eu já falei para ele que eu sou fã da forma que ele fala da história e o seu preparo, e também a Priscila, que a história é o seguinte: para ela poder existir e ser lembrada, alguém tem que escrever, lembrar e também cuidar. Então, ficam meus parabéns aí pela moção, pela Priscila. Aproveitando as palavras do secretário, dirigida a mim, no qual fui pego de surpresa, fico muito agradecido, não sei se merecido ou foi, e nesse dia compartilhei, né, essa homenagem a todos vocês, amigos presentes aqui, e a todos os colegas que nos antecederam em outros mandatos meus, e da mesma forma
a todos vocês que estão presentes, a todos os funcionários efetivos da Câmara Municipal, a todos os funcionários comissionados, a todos os funcionários terceirizados. E somos privilegiados, meus amigos, porque vamos passar, né, nesse mandato nosso, Dimas, os 200 anos da nossa querida Jaguariúna. Você não é nascido aqui, mas você foi adotado e você também adotou. E agora você tem uma raiz aqui, uma raizinha, uma queridinha, um anjo que acabou de nascer, né, Dimas? Nasceu no hospital de Jaguariúna, essa é jaguarivense. Tem a Nasceu semente nos 200 de anos de Jaguariúna. Jaguariúna. É maravilha, gente. Então, muito obrigado a todos. Senhor presidente, também agora as indicações, as quais foram feitas leitura no início da sessão. Regimentalmente, nos determina que sejam votados englobadamente, e assim o faremos, já de conhecimento de todos. Não havendo manifesto contrário, está aprovado por unanimidade. Seguindo o rito regimental, nas explicações pessoais, solicito do secretário, se há vereadores, assim havendo, que determine regimentalmente 3 minutos a cada. 3 vereadores inscritos. Primeiro vereador com a palavra, Divael. Ratinho. Sobre o projeto aí que o Divael aí foi contra aí a comissão, né? Ele foi a favor do projeto da prefeita aí, mas, né, ele foi a favor da comissão, sim, claro. Mas que nem o presidente, né, colocou na mesa para votação e foi derrubado o projeto. Então, presidente, é isso, né, que eu tô que nem voltando aqui para saber paular ali, né, Edivaldo? Mas estamos juntos aí, sim, tá bom? Já o projeto é da prefeita, que não o Edivaldo mencionou aqui, mas era só isso, minhas palavras, tá bom, vereador? Senhor presidente, eu sou o próximo inscrito, acabou meu tempo, eu gostaria de falar um pouco sobre um projeto de lei de minha autoria, o qual era a criação do monumento em homenagem às vítimas, né, à família das vítimas de Covid aqui do nosso município, o qual até estive em conversa com a prefeita com a possibilidade de que fossem plantadas árvores, né, num parque, e cada família, né, dessas vítimas aí do Covid do nosso município pudesse ir lá e plantar uma árvore representando, né, esses nossos jaguaraivenses que se foram. E sabemos da luta que foi isso, né, vereador Juliana, Samuel, da área da saúde, sabe desse, e o qual tivemos esse enfrentamento. E então, só para deixar registrado que estive conversando com a prefeita, o projeto já foi aprovado e quem sabe indicar um local aí para o nosso município, um parque, para que possamos prestar essa homenagem aos familiares desse jaguaraivense. Senhor presidente, eram essas minhas palavras. Não havendo mais vereador a fazer uso da palavra, só gostaria de reforçar mais uma vez, estamos esperando ansiosamente que venha o projeto de lei para criar a dotação nova, né, do piso salarial das técnicas de enfermagem. Ao encerrar essa sessão, agradeço a presença dos senhores vereadores, do público aqui presente, dos nossos ouvintes da Rádio Jaguariúna. Ao dar encerramento a essa sessão, marcamos a realização da próxima para o dia 5 de setembro, às 18 horas, nesse mesmo recinto. Uma boa noite a todos.